está começando mais uma Identidade Feminina aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Nesse espaço, você vai conhecer as mulheres de destaque na nossa cidade. Hoje aqui conosco, Adriana Neves, presidente da CIRP e também empresária aqui na nossa cidade. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Adriana. É um prazer, Vanessa, um prazer estar aqui nesse programa, na Câmara de Rio Preto, e um prazer estar falando com você. A gente costuma, nesse programa, destacar as mulheres de personalidade. Você, com certeza, é uma delas. Presidente da Associação Comercial e Empresarial e também empresária. Como conciliar essas duas coisas, Adriana? Olha, as pessoas têm uma ilusão que a gente consegue fazer tudo, né? E não é bem verdade. A gente tenta equilibrar a agenda da melhor forma possível. Claro que a gente tem que tentar ter uma agenda muito organizada, ser pontual nos compromissos, porque senão a gente não dá conta de fazer tudo. Mas é claro que tem momentos que a gente tem que priorizar. O período como presidente da CIRP é um período curto da vida da gente. Então, é claro que durante esses 4 anos, 2 e depois, no caso, eu fui reeleita mais 2, o meu principal foco é a CIRP mesmo. Então, eu tenho uma estrutura na empresa, tenho 2 sócios muito atuantes na empresa, o que me facilita conseguir me dedicar à CIRP. Esse respaldo de ter uma equipe do seu lado, tanto na empresa quanto na CIRP, é muito importante, né? Nossa, sem dúvida. Ninguém faz nada sozinho, né, Vanessa? É sempre muito importante a gente destacar que a gente tem que ter equipe. O que, na verdade, hoje em dia é o que está mais difícil. Gente é a lacuna da década. Gente preparada, capacitada e motivada. Tá bem difícil. Então, montar uma equipe é um desafio muito grande. Eu adoro. Eu adoro trabalhar com gente, eu adoro lidar com gente, eu adoro desafiar as pessoas a alcançar suas metas. E nós temos esse método tanto na empresa quanto na CIRP. Na CIRP eu tenho 44 diretores voluntários. Veja bem, são empresários assim como eu e voluntários. E temos 60 funcionários. Então, desafiá-los a buscar as metas é realmente todo dia diferente, um desafio para mim também, mas é muito bom. E eu acho que uma mulher no comando, eu faço sempre essa pergunta para todas, tem um diferencial. Acho que a sensibilidade feminina, ela faz a diferença na hora de comandar. Eu acho que sim, eu acho que a mulher ela tem mais sensibilidade para perceber algumas coisas nas entrelinhas, mas é importante a gente destacar que também a gente tem que aprender com a praticidade masculina. Nós, mulheres, temos a tendência de ser um pouco mais prolixas em alguns momentos. É uma tendência. Então, eu acho que o legal é a gente ver características masculinas que podem agregar ao nosso jeito de liderar e não perder as bacanas femininas. Eu acho que é uma mentira que o homem não gosta de ser liderado por mulher. Eu acho que eles gostam sim, porque a mulher sabe colocar com um pouco mais de jeito. Eu nunca senti diferença nenhuma, na verdade. Agora há pouco você falou de pessoal capacitado. Para chegar até esse momento, você se preocupou com isso. A Adriana Neves se preocupou com a própria capacitação. Sim, eu gosto muito de estudar. Então, eu fiz faculdade de administração de empresas, depois eu fiz direito, eu fiz 2 pós-graduações e depois eu fiz 2 MBAs. Este ano, por exemplo, eu fiz um curso de governança corporativa na HSM, em parceria com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E eu estou sempre tentando me reciclar, me renovar. E sempre também incentivo as pessoas que trabalham comigo a se capacitar, buscar treinar, né? Tá cada dia melhor. Sábado, na CIRP, nós fizemos um dia inteiro de capacitação e integração para os funcionários da CIRP. Então, nós fizemos palestras entre nós, discussões e separamos as equipes em forças da natureza e no final do dia, então, fizemos a concentração das forças para que todo mundo percebesse o quanto ele é importante na CIRP, desde o nosso porteiro, da nossa faxineira, até o gerente geral da entidade. Assim na minha empresa também. Inacreditável como as empresas estão se preocupando com isso, da importância, como você disse, desde o porteiro até o mais alto executivo. Cada vez mais as empresas estão dando importância para isso. Antes não era tanto, né? Tem que dar importância e tem que investir nisso, Vanessa. Tanto o empresário quanto o funcionário. O empresário ele não pode ficar esperando só que o funcionário se capacite, ele tem que investir no funcionário para que ele sinta
ele se sinta valorizado naquela empresa. E o funcionário também tem que buscar capacitação. Vamos dar o exemplo do comércio, né? O comércio, ele emprega muitos jovens de primeiro emprego, que estão fazendo faculdade ou não, mas muitos no seu primeiro emprego. E quando ele se vê com o primeiro dinheiro, ele vai assumir uma prestação, por exemplo, de uma moto. E às vezes eu costumo brincar que bacana, é bom que ele invista sim. Mas será que se ele pegasse aquele dinheiro e fizesse um novo curso, ele não poderia ser gerente logo e comprar um carro? Então, é muito importante que a gente valorize a capacitação. Essa tua visão começou logo na adolescência, esse seu pensamento de empresária? Eu não sei exatamente, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei com 14 anos. Foi uma oportunidade meio que sem querer, assim. Eu entrei na empresa e quando eu vi eu já estava trabalhando. E eu sempre gostei de estudar. Então, eu não sei se eu tinha absoluta consciência disso naquela época. Eu acho que foi um pouco sem querer. Depois, quando eu já estava na faculdade, aí sim, aí eu tinha meta, eu queria crescer, eu queria gerenciar a empresa. E como eu sempre gostei de fazer algum trabalho voluntário, eu trabalhei na Alarme, fui voluntária lá, fui presidente da Alarme, sou diretora da Federação dos Revendedores Ambev, sempre gostei de trabalho voluntário de associativismo. Aí aconteceu. Só que hoje, o jovem ele tem muito mais consciência que a gente. Então, ele realmente tem que parar e pensar onde eu quero chegar. Porque ele pode estabelecer uma meta muito grande, um sonho muito grande. Se ele estabelecer aquilo como objetivo e uma meta, como ele vai chegar até lá, o que eu tenho que fazer para ser gerente? O que eu tenho que fazer para ser um diretor? Eu tenho que estudar, como que eu vou fazer para pagar? Quanto tempo vai durar? Não sair fazendo, né? Fazer um planinho de ação mesmo, né? Eu acho que hoje está muito mais fácil, porque o mercado carece de mão de obra boa, qualificada. Então, essa é a dica que eu sempre dou para os jovens, assim, quando eu vou nas faculdades, dar palestra, eu sempre digo isso a eles, porque eu acredito mesmo. Você, por ser mulher, sofreu algum tipo de preconceito lá, quando você começou e ainda sofre hoje? Não. Olha, se teve preconceito, Vanessa, eu não percebi. Não dava tempo de perceber. Eu fui trabalhando e eu nunca percebi um preconceito, alguém me tratar diferente por ser mulher. Eu acho que hoje em dia não existe mais isso. Quando eu assumi a CIRP, as pessoas me perguntavam muito isso. Aí eu dizia que eu acho que quando a dona Yolanda Bassiti assumiu, há 20 anos, talvez tenha sido um choque. Mas hoje, gente, não tem mais isso. Cada um está fazendo o que quiser pela sua competência. Não tem mais aquela necessidade da mulher se impor demais para falar, eu tô aqui. Olha, eu não senti, Vanessa. Se teve, eu não percebi. Como que foi essa transição para você entrar na presidência da sua empresa? Então, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos. E aí, meu pai faleceu num acidente de carro, eu estava junto até, né? Mas quando aconteceu isso, eu já estava na empresa há 1 ano na administração. Não foi por conta disso. Acho que foi um processo natural, assim. Eu tenho primos mais velhos que são meus sócios, mas eu acho que pela faculdade, ali, por eu mostrar algum desempenho, e meus tios, meu pai, por eles terem confiança. É uma empresa familiar. É uma empresa familiar. Você se sentiu respaldada mesmo com essa questão de você ter perdido o pai, você sentiu. Eu já estava na administração da empresa há 1 ano quando aconteceu, né? Então, Vanessa, olha que gozada. É estranho pensar nisso, né? Mas eu acho que foi uma coisa natural mesmo. E além disso, você acumula o cargo na CIRP. Como que foi para você chegar até a presidência? Teve um convite, partiu de você? É muito interessante essa tua pergunta, porque assim, eu era diretora há apenas 4 anos. E nós tínhamos diretores que estavam lá 16, 20 anos na CIRP, né? E eu costumo dizer que se você não tem uma meta, você tem que fazer tudo certo. E qualquer que seja a sua função. Eu nunca tive o objetivo de ser presidente da CIRP, nem me passava pela cabeça. Mas como diretora do Empreender na época, eu fazia tudo certo. Fazia muito para atingir os objetivos da entidade e tal. Aí um dia o ex-presidente, que é o meu antecessor, o Maurício Belodi, me chamou e falou, olha, nós fizemos uma reunião com os vice-presidentes, com alguns diretores, e a gente acha que você é um nome
muito adequado para ser a próxima presidente da CIRP, nós queríamos que você lançasse uma chapa. Tomei um susto, falei que não no primeiro momento. Durante 6 meses eu falei que não, passou o final do ano, a eleição era em abril. Aí, quando começou o ano, parecia que eu já estava com aquilo mais digerido mais um pouco. Aí eles voltaram a falar comigo, aí eu falei, olha, eu adoro o desafio, vamos lá, eu adoro o desafio e vamos ver o que a diretoria pensa. Aí um dia ele colocou o assunto em diretoria para ver o que os diretores achavam e teve apoio unânime, todos me apoiaram que eu tinha que ser a candidata a presidente. Ainda tinha a possibilidade de alguém lançar uma chapa para concorrer. E ninguém lançou uma chapa para concorrer, eu fui eleita. E na minha reeleição aconteceu assim também. A gente colocou a chapa e não apareceu nenhuma concorrente. E a gente percebe que é uma responsabilidade grande, porque a CIRP ela tem que se posicionar em relação até a fatos políticos da cidade. Então é uma responsabilidade muito grande, né, Adriana? Olha, é uma responsabilidade muito grande. A CIRP tem projetos próprios que ela independe do poder público e que tem que acontecer, por exemplo, capacitação, treinamento, nós temos banco de currículos, nós fazemos caravana da cidadania. Bom, são inúmeros projetos, né? O prêmio ACIRP que reconhece as empresas de destaque do ano. Bom, são mais de 100 projetos que acontecem durante o ano. E nós temos projetos que a gente comunica com o poder público, que a gente defende em relação à classe empresarial, o comércio, indústria, agronegócios e serviços. Se você pensar, esses 4 pilares da economia representam 80% do PIB de Rio Preto. Então, é muito pesado. Então, muitas vezes a gente tem que se posicionar. Não é fácil. Esse foi meu maior aprendizado, essa parte da política empresarial. Porque a gente sempre tem que se posicionar a favor do comércio, porque é política classista, né? É política empresarial, mas apartidariamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Se o projeto a gente enxerga que não é bom para o comércio e para a cidade, porque a cidade tem que estar acima também, né, claro, a gente tem que se posicionar contra. E se for bom, mesmo a opinião pública estando contra, a gente tem que se posicionar a favor. E isso é muita responsabilidade. Isso gera muitas discussões dentro da própria diretoria. Nós temos diretores de 6 partidos diferentes, o que é super interessante, né? Porque você imagina, gera cada discussão dentro da própria entidade. Mas isso é um aprendizado, a democracia é isso. Você estava falando da Caravana da Cidadania, é um Sim. projeto muito bacana, uma prestação de serviço para a comunidade que a CIRP faz, né? Conta um pouquinho para a gente desse projeto. A Caravana existe há 18 anos, é um dia, geralmente final de novembro, que a gente para com 400 voluntários para prestar serviço para a comunidade. Cidadania, beleza. Então, a gente chama todas as entidades de Rio Preto que podem prestar algum serviço aquele dia. Então, vão às faculdades de medicina para fazer teste de glicemia, de diabetes, muitos testes, teste de paternidade. Tem o pessoal da OAB, que é super parceiro, que vai e faz também uma prestação de serviço de consultas gratuitas. São muitas parcerias. Mas, fora isso, a gente tem inúmeros outros eventos durante o ano que são prestação de serviço também. Por exemplo, este ano, pela 3ª vez, a gente fez o Acertando Suas Contas. São 3 dias para todas as pessoas que estão inadimplentes negociarem as suas dívidas em condições muito especiais. Então, a gente traz o SCPC Boa Vista e todas as pessoas que estão na lista, estão listados lá com o nome no SCPC, na lista, ele pode negociar sua dívida em condições especiais. Só a Caixa Econômica Federal conseguiu recuperar R$1 milhão em 3 dias. E assim, muitos outros parceiros que ficam lá com a gente esses 3 dias. Olha que bacana. É prestação de serviço para o credor que recebe. É prestação de serviço para o devedor que consegue tirar seu nome. E é prestação de serviço para o comércio que recebe de volta 5 mil consumidores com nome limpo e que podem comprar na época do Natal. Então, é um projeto espetacular também. Muito bacana. Daqui a pouco a gente continua nosso bate-papo. O Identidade Feminina vai para um breve intervalo, a gente volta já já, não sai daí. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa
e a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Estamos de volta com Identidade Feminina, que hoje recebe a Adriana Neves, empresária e presidente da CIRP de Rio Preto. No primeiro bloco, você estava falando um pouco do seu trabalho social. Você já foi voluntária da Alarme e de outras instituições também. Não tem como a gente não se envolver com as histórias. Por exemplo, quando você vai participar da Caravana da Cidadania da CIRP, acho que você acaba descobrindo histórias que mexem mesmo com a gente, né? Fala um pouquinho pra gente, Adriana. Olha, todo mundo devia ter oportunidade de fazer um trabalho voluntário numa entidade assim. Vou contar um caso da Alarme, né? Eu estava num rancho, amamentando meu filho há 16 anos, e a minha funcionária falou que lá fora tinha um empresário que eu não conhecia, o Aristides Julian, e que estava lá para falar comigo. Aí eu falei, que estranho, ele veio de Rio Preto aqui para falar comigo, eu nem o conheço, né? Aí pede para ele esperar que eu estou amamentando. Demorei 40 minutos, aí, a hora que eu fui falar com ele, ele falou, queria te fazer um convite, eu vim aqui para te fazer um convite para você conhecer a Alarme. E aí eu falei assim, eu não tenho estrutura para fazer um negócio Eu desse. acho que esse é o primeiro impacto, né? Eu não tenho estrutura. E é impactante mesmo, né? Aí eu fui, quando eu fui, eu vi que realmente eu não tinha estrutura. Aí ele falou, não, calma, olha, eu queria que você ajudasse aqui, mas então você ajuda com a sua parte empresarial. Aí eu falei, tudo bem, eu não preciso nem ter contato com as crianças, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de ver aquelas histórias tristes e eu não tinha preparo para aquilo. Aí eu falei, então tudo bem. Aí eu fui ajudar a organizar na época o ABZ, o Orçamento Base Zero, a parte de estoques. Fui ajudar realmente a fazer a parte organizacional da entidade, o que ele valorizava muito, aquilo me deixava bem feliz. Aí um dia tinha um menino, isso faz muitos anos, que ele chegou e ele tinha quebrado todas as vidraças da entidade. E aí eu chamei a diretora e falei, mas como, né? Onde já se viu? Minha mãe sempre foi muito disciplinadora, né? E ela falou assim, vem cá que eu vou te contar a história dele. E começou a me contar. A mãe abandonou o pai, foi embora. O pai vendeu tudo e foi embora atrás da mãe, largou ele na rua. Ele chegou aqui caminhando. Aí o pai voltou, nós arrumamos emprego com o pai numa chácara em Badibacite. E o pai sumiu de novo e ele chegou aqui essa madrugada caminhando. E ele está nesse nível de revolta. Aquilo me deu um choque muito grande, Vanessa. Meu filho tinha 2 meses. E aí eu vi que realmente aquelas crianças precisavam de estrutura e que eu precisaria me esforçar. Depois de anos, não foi tão rápido, mas depois de anos eu conseguia chegar e pegar algumas crianças no colo, as menores, e ouvir as histórias. Eu já estava mais forte. E, enfim, qualquer que seja o papel que você vai fazer numa entidade dessa, seja lidar pessoalmente, ajudar no trato, no cuidado ou na parte organizacional, é importante, é muito importante. É sair do teu mundo, né, e ver outras realidades. Da nossa redoma, né? Da nossa redoma. E ver outras realidades. E, então, eu acho que foi uma escola enorme para mim. Eu tenho muita gratidão pelo Aristides, tenho muita gratidão pela Alarme. É um lugar onde parece que só atrai gente do bem, voluntários do bem, a doutora Creuza Manzali, que é maravilhosa, a Rosa, que é a diretora. Então, assim, eu tenho um carinho por aquela entidade. E aí você vai no São Judas, tem outras histórias tão lindas quanto. E é muito bacana se cada um pudesse doar algum tempo da tua vida para uma entidade. É um aprendizado. Adriane, como conciliar tudo isso, então? Voluntária de instituições, presidente da CIRP, empresária, mãe? Então, você vai focando de acordo com a época. Como eu te disse, eu fui voluntária da Alarme, fui diretora, depois fui presidente. Hoje eu só sou do conselho. Então, eu não participo mais do dia a dia da Alarme. Hoje eu estou focada na CIRP e na minha empresa. Daqui um ano acaba a minha gestão na CIRP. Então, eu também vou ficar ali meio no conselho, né, dando uma olhada, que a gente assume uma responsabilidade com a entidade. Eu acho que o papel mais desafiador da vida da gente é ser mãe, né? Você sabe disso. Com certeza. E meu filho está com 16 anos. Cada ano que passa eu gosto mais. Eu estou adorando essa idade, adorando. Eu amo música, né?
Então, eu tinha um medo muito grande que ele não gostasse de música, por exemplo. E ele, eu acho que não dava muita A gente morre de medo dos filhos não gostarem daquilo que a gente gosta. Eu tinha medo que ele não temor. gostasse de andar de bicicleta, que ele demorou. Depois eu tinha medo que ele não gostasse de música. Eu lembro que quando ele ganhou a primeira mesada, ele comprou um CD dos Beatles. Ai, graças a Deus, que alívio, né? E hoje, ele que é fornecedor de música para mim. Então, de final de semana, ele às vezes mostra alguma coisa nova que ele descobriu, eu fico babando. Agora está namorando, eu também estou apaixonada pela namorada. E é uma delícia, mas é realmente desafiador de ser mãe, né? Eu não tenho todo o tempo que eu gostaria de ter com ele. Eu sei que ele também sente falta de estar um pouco mais de tempo comigo. Mas então, nos momentos que a gente está junto, eu procuro valorizar muito, assim. Acho que toda mãe que trabalha pensa dessa maneira, com certeza. Tem que ser, porque senão, né, aí vai ser um problema. E eu acho que por isso que é tão gostoso quando a gente está junto, né? É isso. Tem uma coisa curiosa, que parece que seu filho tinha poucos dias e você já voltou a trabalhar. A gente descobriu essa curiosidade. Nossa, vocês descobriram mesmo. Eu voltei a trabalhar, meu filho tinha 22 dias. E eu queria amamentar, queria muito amamentar até os 6 meses, né? E então eu saía correndo assim no meio do dia para amamentar ou levavam ele até a empresa para eu amamentar. E teve uma vez que não tinha ninguém na empresa que dirigisse meu carro, que era automático, para buscá-lo, eu não tinha como sair. Aí a gente conseguiu fazer contato com um caminhão nosso que estava entregando num bar perto do meu apartamento. Aí levaram meu filho de caminhão com, sei lá, 20 e poucos dias. E aí ele chegou lá com a babá no caminhão e deu tudo certo. Então, deu tudo certo, a gente vai se virando do jeito que dá. Aí mostra a confiança que você tem nos seus profissionais também, né? Claro, claro. E deu tudo certo, no fim deu tudo certo. Que bacana. Essa tua postura de empresária, você fala que preza muito pela organização, trabalha em equipe, dá para levar isso para dentro de casa também? Acho que você deve ter lido isso em algum lugar, já deve ter falado isso. Eu brinco, né, que eu faço reunião em casa com pauta e ata, Vanessa. Mas como eu tenho pouco tempo, então... Agora não mais, né? A minha funcionária de casa está comigo há muitos anos. Mas eu tinha uma babá até um ano atrás, uma babá, imagina. Ela era babá do Henrico quando ele nasceu. Quando ele fez 3 anos, eu a promovi para motorista. E ela ficou comigo até quando ele fez 15 anos. E ela entrou na minha casa e eu ensinei ela a mexer no computador, fiz uma planilha de Excel, ela que controlava o dinheiro de casa, então ela tinha lá a planilhinha das minhas coisas, das coisas do Henrico e das coisas da casa. Eu dava o dinheiro, ela ia lançando, no fim dava o valor que ela tinha que ter no caixinha. Isso foi tão bom para a vida dela, que agora ela se casou, foi morar no Mato Grosso, e hoje ela administra a oficina mecânica do marido. E ela fala que todo esse trabalho de escritório que ela aprendeu a fazer foi comigo, porque até a despensa da minha casa tem planilha de Excel. Tem primeiro que entra, primeiro que sai, é tudo organizado. Poxa vida, muito legal. Mas também tem a Adriana mulher, né? Que se preocupa com a beleza, com o corpo, dá tempo. É o que eu falei, tem que ser organizada, tem que ter uma agenda, você tem que ser meio escrava da agenda, né? Eu vou no salão de segunda e sexta, faço uma escovinha lá, arrumo a unha e tal, e tem que ter, né, uma horinha lá, você passa na hora do almoço rapidinho, dá sim. O que você aprendeu de experiência até agora em todos esses seus trabalhos? Tanto em instituições, quanto na CIP e também na empresa? Hoje você é uma mulher mais completa, com certeza, ou não? Sim, claro. Claro que a gente nunca se sente completa, né? A gente sempre sente que a gente quer alguma coisa a mais, fazer alguma coisa de melhor, tentar melhorar. Eu sou uma pessoa muito espontânea, às vezes eu acabo sendo a espontaneidade me atropela, depois eu me cobro, mas isso é normal também. Agora, eu aprendi sim algumas coisas que hoje eu acredito muito. Eu acredito que a vida da gente se baseia em 3 pilares, que é Deus, família, trabalho. Eu acredito que a gente tem que ter sempre uma meta para buscar. E quando a gente atinge aquela outra meta, a gente tem que comemorar por outra meta. Eu acredito que somos todos donos
você agora é a dona desse estúdio, você é a dona da TV Câmara. Eu me sinto dona de tudo que eu faço. Eu acho que os funcionários também têm que sentir donos, tratar aquilo sempre como se a gente fosse dono. Eu acredito em ter foco no essencial, foco no resultado, tratar as pessoas com cuidado genuíno, dividir o onde você quer chegar com as pessoas, ser transparente. E às vezes ser transparente é duro, mas quando você divide com as pessoas onde você quer chegar, elas se comprometem com aquele resultado. É verdade. Então é um exercício, porque às vezes é muito mais fácil você falar, não, vai ser assim e pronto. Mas então esse cuidado genuíno com as pessoas é uma coisa que eu acredito. E trabalhar com alegria. Trabalhar em equipe e trabalhar com alegria. A gente tem um monte de problema, todo mundo tem, problema na família, problema no trabalho. Mas então, se no dia a dia você não tiver com alegria, fica muito mais difícil. Então, eu, por exemplo, trabalho numa mesma sala, eu e 2 sócios. Imagina, nós somos 2 corintianos e um São Paulino. Então, a gente fica o dia inteiro brincando, se sacaneando. E eu acredito nessas coisas. São os meus aprendizados. Então, Deus, família e trabalho, ter meta, constante insatisfação, que somos todos donos, trabalhar com alegria e trabalhar em equipe. Para conhecer um pouquinho mais de você, gosta de viajar, gosta de cinema, gosta de livros? Eu amo viajar, amo. Sempre que eu chego de uma viagem, eu tenho que estar programando a outra, porque aquilo me alimenta. Amo. Eu amo ler, mas tenho pouco tempo, mas na minha cabeceira eu sempre tenho 2 livros, um mais intelectual e um mais de férias, aí eu vou revezando. E cinema eu vou pouco. Meu filho é super cinéfilo, ele me dá altas dicas, mas eu não consigo mais ir ao cinema depois que eu estou na CIRP. Acho que, sei lá, faz tempo que eu não vou. Eu sinto na verdade isso é de mãe, né? Mas quando você fala meu filho, é um tom diferente. Ele é muito parceiro, Nossa, né? Muito seu amigo. Muito. Parceiraço. Hoje ele está em São Paulo, foi assistir uma palestra e era para eu estar com ele, mas eu não posso porque eu estou aqui na CIRP. E não, super parceiro, um fofo. E você tem aquela coisa assim, ele tem que seguir o que eu vou pedir para ele? Não. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, a gente tem que aprender, né? Nós somos muito diferentes, eu e o Henrico, muito. E eu tive que aprender muito com ele. Ele é mais introvertido, ele gosta de ler muito mais que eu. Então, é muito legal a gente ter esse tempo para aprender assim, a respeitar o outro e admirar as diferenças também. O filho, na verdade, ensina a gente a ser mãe. A gente aprende a ser mãe sendo mãe, né? É o máximo. E eu acho que é uma coisa interessante que a gente aprende a amar um ser humano que é diferente da gente. Dá para trazer isso para a nossa realidade, né? Para o trabalho, para o dia a dia. Com certeza. E do dia a dia a gente também leva para o aprendizado de ser mãe, né? É uma troca. As mulheres estão cada vez mais envolvidas e se destacando, né, no meio empresarial. No seu setor, é a mesma coisa. Não deixa de ser diferente, né, Adriana? No setor de bebidas, nós somos pouquíssimas distribuidoras, né? Até uma vez a Você S.A. fez uma matéria com as 5 empresárias no Brasil, mulheres nesse setor. Realmente são poucas, mas, de novo, não faz a mínima diferença. Eu sempre fui tão respeitada. Eu sou diretora da Federação dos Revendedores. Lá eu organizo o evento anual, são 1.200 pessoas. Eu adoro ser presidente, mas eu adoro trabalhar no backstage também. Adoro cuidar assim, das câmeras, a hora que entra a luz, a hora que entra o PowerPoint do meu presidente lá da federação. E eu fico o tempo todo no backstage e adoro também. E é um ambiente de muitos homens. Eu nunca tive um problema. Nunca. De jeito nenhum. Que bacana. Mas, infelizmente, o nosso bate-papo acabou. Mas foi muito legal. Muito bacana. Uma alegria muito grande receber você. Obrigada, Vanessa. Espero que você venha nos visitar mais vezes. Sempre que vocês me convidarem. Tá certo. Um beijo para vocês. Identidade Feminina fica por aqui. Você pode ajudar a fazer o nosso próximo programa. É só mandar um e-mail ou também pode ligar. Um abraço para você e até o próximo programa. Tchau!